E aí, nono ano, tudo jóia? Eu sou o professor Emílio, professor de matemática, e na aula de hoje vamos trabalhar a geometria espacial, aprendendo o volume do cubo e o volume da pirâmide. Primeiro, o que é geometria espacial? Então, geometria espacial é aquela parte da matemática, da geometria, onde a gente vai aprender a calcular o volume de sólidos geométricos espaciais. Lembrando que essa palavrinha espacial vem de espaço. Tudo aquilo que ocupa espaço pode ser calculado o seu volume. Então, normalmente as figuras que a gente chama de figura 3D ou tridimensional, elas ocupam espaço. Por exemplo, uma figura bidimensional é uma figura plana, uma folha de ofício. Ela só tem comprimento e largura. Praticamente não ocupa espaço. Então, não é um sólido geométrico espacial. A folha de ofício é uma figura plana porque só tem duas dimensões. Já a figura espacial, ela tem que ter necessariamente três dimensões. Um comprimento, uma largura e uma altura. É o que a gente chama de figura 3D ou tridimensional. Agora, para que a gente possa entender cada elemento desse, é importante que a gente volte aos postulados de Euclides, né? Euclides foi um geômetra grego que trabalhou com esses três elementos principais da geometria plana, que a gente precisa saber geometria plana para trabalhar com geometria espacial. Euclides criou uma obra intitulada Os Elementos, uma obra que foi uma obra milenar, tem muitos e muitos anos, mais velha até do que o nascimento de Jesus Cristo. Então, uma obra anterior ao nascimento de Cristo, no ano 1. Então, veja só, ponto, reta e plano. A gente tem que ter noção do que representa cada elemento desse. Tem que ter ideia do conceito intuitivo do que seja ponto, do que seja reta e do que seja plano. O que é o ponto? O ponto, ele pode ser representado por uma pequena porção. Por exemplo, um prego enfiado na parede, onde a gente coloca o relógio de parede. Aquele prego, ele representa o furo do prego, ele representa um ponto. É um ponto daquela parede, né? Eu posso dizer, por exemplo, uma tomada que se localiza numa parede é o ponto, né? Uma estrela que brilha numa noite de céu, um céu sem pouca nuvem, né? Que a gente consegue ver perfeitamente. Cada estrelinha daquela brilhando representa um ponto. Eu posso dizer, por exemplo, que essa nossa sala representa um ponto da escola. A escola, por sua vez, ela representa um ponto do bairro. O bairro representa um ponto da cidade. A cidade representa um ponto no país. Se vocês observarem, quem tem um globo terrestre em casa, né, vocês podem observar que a cidade de Petrolina, a cidade de Recife, Salvador, elas são representadas por pontos naquele globo. Por quê? Porque a gente não pode representar uma coisa muito grande. Então, vocês observem, por exemplo, que o ponto pode ser uma coisa pequena e também pode ser grande. Então, ele não tem dimensão, dependendo do ponto como a gente pega como referência. Por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra é um ponto do universo. O sistema solar, que é maior do que o planeta Terra, é também um ponto do universo. O Sol é um ponto do universo. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, é um ponto do universo. Então, eu comecei com um furinho num prego na parede, né, que é um ponto, e comecei por uma relação pequena, né, uma coisa pequena, e terminei numa coisa grande, que nem o nosso planeta, que é um ponto do universo. Então, eu quero mostrar para vocês que o ponto ele não tem dimensão. Pode ser uma coisa pequena, mas também pode ser uma coisa grande, dependendo do ponto como a gente pega como referência. Lembrando que o ponto será representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, uma pequena porção e uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pronto.
Foi a partir daí, do ponto, que a gente conseguiu obter a reta e obter o plano. Porque o que é a reta? A reta, ela é formada por vários pontos alinhados. Esses pontos alinhados, eles formam uma reta. Se você observar, por exemplo, a Avenida 7 de Setembro em Petrolina, se você observar cada lâmpada de cada poste daquele, ela está exatamente enfileirada, acompanhando a linha que representa a avenida. Aqueles pontos alinhados, eles dão ideia de uma reta. Lembrando que a reta ela é infinita nos dois sentidos. Nem tem começo e nem tem fim. Lembrando que a reta também não tem dimensão. Ela é pequena, mas também pode ser grande. Então, observe que para diferenciar o ponto da reta, a reta será representada, por uma flecha de duas pontas e representada ainda por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, ponto é uma letra maiúscula e a reta por uma letra minúscula. Já o plano, ele é formado pela interseção de várias retas. Se você observar aqui, se eu tenho três retas que se interceptam, observe aqui que eu tenho três retas que se interceptam nesses três pontos, que eu vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C, acabou gerando uma figura plana. Nesse caso aqui, a figura plana gerada foi um triângulo. Então, observe que esse triângulo ele é limitado por três pontos, de A a B, de B a C e de A até C. Falando em limitado, como a gente não pode trabalhar com a reta toda que é infinita, a gente vai trabalhar apenas com uma parte dela. Essa parte limitada da reta será chamada de segmento de reta. O que é o segmento? É um trecho da reta que tem começo e que tem fim. Por exemplo, se a gente observar aqui direitinho, eu vou fazer isso. Eu vou eliminar essa parte aqui e vou eliminar essa. Vou eliminar aqui, Observe que eu acabei ficando só com um triângulo. Então, o triângulo é uma figura plana, o quadrilátero é uma figura plana, o nosso quadro é uma figura plana, ou figura bidimensional. Por que é que eu estou falando aqui de figuras planas? Porque os nossos sólidos geométricos espaciais, as suas faces laterais são formadas por figuras planas, que podem ser figuras triangulares, quadrangulares, hexagonais, pentagonais, heptagonais e daí vai, tá bom? Então, o sólido geométrico espacial, ele é formado por figuras planas. Pode ser, mais uma vez, um triângulo, no caso, uma pirâmide. A pirâmide, ela tem suas faces laterais triangulares, mas a base dela pode ser móvel. Pode ser um triângulo, a base dela, a base é a parte de baixo. Pode ser uma base quadrangular, ou seja, tem 4 lados, como essa, e daí por diante, tá bom, pessoal? Então, veja aqui. Aqui eu tenho um cubo. O que é um cubo? O cubo, ele é a aparência de um dado, só que o nome geométrico dele chama-se cubo. Cubo é o sólido geométrico espacial que possui todas as arestas iguais e todos os ângulos internos são retos, tá bom? Então, observe, que essa aresta daqui até aqui, daqui até aqui e desse ponto até esse outro, todas elas são do mesmo tamanho. Então, observe que aqui eu tenho elementos que acabam formando o meu cubo. Observe esse cubo aqui, Observe esse cubo. Esse cubo, ele é formado de vértices, ele é formado de arestas e ele é formado por faces. Eu vou chamar de V de vértices, A de arestas e
e f de face.